Não, a primeira intervenção na hora das coisas foi o livro O Imbecil Coletivo, que era uma série de sátiras dos intelectuais então mais badalados, que eram pessoas absolutamente intocáveis, dos caras, assim, era a ideia de dizer alguma coisa contra eles jamais ocorria. Qualquer besteira que eles dissessem tinha que ser aceita como alta manifestação da inteligência. E quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, então foi um escândalo, foi um terror pânico, ninguém nem sabia o que fazer. Aquilo parecia tão esquisito que muitas pessoas nem entendiam o que eu estava falando, né? Então não chegavam nem a ficar ofendidas porque não percebiam que eu estava falando delas. E, imediatamente um grupo de intelectuais comunistas achou que podia se livrar de mim da maneira mais fácil e puxaram discussões e saíram todos muito mal, saíram horrivelmente mal, né? Então, evidentemente, na época já começou a conjeturação com a famosa pergunta: para quem ele trabalha? Quer dizer, a ideia de que possa existir um escritor, um intelectual independente, que está pensando por si, buscando a verdade por si, simplesmente dizendo as coisas do jeito que ele vê, já tinha se tornado impensável no Brasil. Você veja, nos anos 40 ou 50, mesmo que um escritor pertencesse, vamos dizer, a um grupo militante, vamos dizer, comunista ou católico, ou integralista, ou qualquer coisa, ninguém jamais atribuiria as ideias dele à manipulação de um grupo. Ninguém fazia isso. E agora, mesmo que você não pertencesse a nada, as pessoas tinham que conjecturar que tinha um grupo atrás de você. O que significa que a capacidade de pensamento individual tinha ido embora, tinha desaparecido e sobrava só, vamos dizer, as instruções grupais, os programinhas de ação política dos vários grupos, e cada um, então, como cada um falava em nome de um grupo, tinha que imaginar que eu também estava falando em nome de algum grupo. Houve até um sujeito que conjeturou que, não, o autor das ideias dele é o Ronald Levinson, que era o presidente da faculdade da cidade onde eu trabalhava então, né? Quer dizer, então o Ronald Levinson é um gênio, ele, todas essas coisas de filosofia, foi tudo ele que soprou na minha cabeça. Ele seria um grande pensador da América Latina, né? E, e assim por dentro. Foi assim que aos poucos eu fui organizando, né, anotando e organizando as conclusões de todo esse estudo. Com relação à área específica da astrologia, eu fiquei durante anos conjecturando a seguinte coisa. Eu tinha lido praticamente todos os materiais do longo debate astrológico que surgiu no século XX, desde as primeiras décadas do século XX até a época em que eu estava, e vi que tudo aquilo me parecia totalmente fora de lugar. Eu digo, porque existem duas afirmações aí que têm de ser testadas. Primeira, existe alguma correlação entre as posições dos astros e os acontecimentos terrestres? Segunda, a astrologia sabe, a astrologia tal como os astrólogos a praticam, sabe identificar essas relações e diagnosticá-las? São duas perguntas completamente diferentes. Primeiro, o fenômeno é real? Segunda, o que estão dizendo sobre ele é verdadeiro? São perguntas que qualquer criança pode distinguir imediatamente, mas que em todo o debate astrológico pareciam totalmente confundidas, sobretudo pela pretensão de julgar assim: a astrologia funciona? Eu digo, você não pode levantar esta questão antes de você ter respondido a questão das influências astrais em si mesmas, independentemente da astrologia. Porque pode ser que o fenômeno exista, como afirmavam Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e todos, e que o que os astrólogos estão dizendo a respeito seja errado. Não dá para confundir as duas coisas, né? Quer dizer, aí é confundir a ordem do ser com a ordem do conhecer, como dizia Aristóteles. Então eu falei, bom, o que nós poderíamos fazer para dar a esse debate um encaminhamento realmente científico? O científico não só de boca, do cara bancar o cientista, mas que tivesse em si mesmo, vamos dizer, uma estrutura cognitiva firme. E daí surgiram alguns cursos que eu dei. Isso aí foi no fim da década de 80, né? 89, 90. Eu dei 3 vezes o curso com o nome de. O nome é horroroso, mas foi o que eu achei na hora, que é Astrocaracterologia. O curso partia de várias premissas autoevidentes para criar uma metodologia capaz de avaliar, primeiro, a questão das influências astrais, e segundo, a questão da eficácia ou ineficácia. Não digo da astrologia em geral, que é impossível por ser muito confusa e muito variada, mas pelo menos de algumas técnicas astrológicas, sobretudo as mais antigas, né?
se vocês lerem os textos de Guido Bonatti, Jerônimo Cardano, Moroni de Villafranca, vocês vão ficar absolutamente encantados com o nível intelectual desses camaradas. Moroni de Villafranca é um dos amigos mais próximos de René Descartes, se considerava ele mesmo um filósofo cartesiano. Né? Então não era nenhum Zé Mané. Né? E evidentemente a questão da astrologia levava à questão, vamos dizer, do simbolismo natural, que eu dediquei algumas aulas aí, justamente essa que eu estava explicando agora. E minha conclusão é a seguinte: ou existe o simbolismo natural, não existe simbolismo nenhum, quer dizer, que todos os símbolos sejam meros produtos culturais, vamos dizer, da invencionice humana. Isto é uma impossibilidade física pura e simples, porque daí as analogias deixariam de se basear em semelhança e diferenças reais, observadas com os olhos da cara. E, portanto, as analogias seriam impossíveis. Isso também, claro, me levou a rever muita coisa que eu havia lido da filosofia ocidental ao longo dos tempos, como a filosofia de Karl Marx, do Kant, Descartes, etc. Cujas conclusões eu, em parte, coloquei nesses livrinhos que eu fui publicando. Né, Maquiavel, a Confusão Demoníaca, Visões de Descartes, e Aristóteles em Nova Perspectiva e assim por diante. Com relação a Aristóteles, a coisa importante é o seguinte: é que toda a tradição astrológica é absolutamente incompreensível sem um profundo conhecimento das obras de Aristóteles, especificamente das obras de lógica e da física. Então, sobre a física eu não cheguei a escrever nada, talvez escreva um dia, se for possível, mas sobre as obras de lógica eu coloquei ali o que dava para concluir no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Esse livro ainda foi motivo de mais um impacto cognitivo que eu tive diante da estupidez reinante no Brasil, que foi o fato de que um aluno meu, que era membro da diretoria da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ficou encantado com uma apostila que resumia um dos aspectos do curso que eu estava dando sobre Aristóteles, e pediu para publicar aquilo na revista da SBPC. Eu falei: pois não, pode levar. Passaram-se meses. Eu até esqueci que o negócio estava lá na SBPC e publiquei aquela apostila como um livretinho que na época chamou Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. No dia em que eu estava já saindo para buscar os livros prontos na gráfica, me chega uma resposta da SBPC dizendo: nós não podemos publicar o seu artigo porque é um artigo estudo especializado em odontologia. Né? E está fora do nosso alcance. Eu falei: odontologia? O que é isso? Né? Daí publiquei lá um artigo, dei umas entrevistas fazendo a gozação com a SBPC, e eles responderam indignados: não, ao contrário, o seu estudo foi examinado por uma comissão de alto nível, toma lá um relatório. Quando eu fui ler o relatório, foi um segundo choque, porque era assim, um amontoado de besteira, e parecia escrito por um garoto de 12 anos um garoto de ginásio, de 12 anos de idade. Peguei, redigi um apêndice, daí publiquei a versão completa, mais completa das apostilas, não só aquela separada, mas juntei todas. E fiz o livro Aristóteles em Nova Perspectiva e coloquei lá um apêndice que chamava Aristóteles o Dentista. Né? Que era assim, uma gozação terrível do começo ao fim, mas que vamos dizer, o episódio é altamente sintomático, porque você estava falando, vamos dizer, de uma entidade que teoricamente representava, vamos dizer, o establishment científico nacional. Né? E que, é claro, depois da coisa ter virado um escândalo, saiu na primeira parte do Globo, deram uma página inteira para o assunto, então virou um escândalo dos demônios. Os camaradas se atemorizaram e decidiram ficar quietos, o que mostra que não eram totalmente estúpidos. Mas esta experiência do Aristóteles em Nova Perspectiva me mostrou que alguma intervenção no estado de coisas do Brasil cultural era absolutamente necessária. E foi daí que nasceu justamente o Imbecil Coletivo. Ele se compõe dos textinhos que eu escrevia para ler para os meus alunos antes das aulas. Era só uma introduçãozinha, que geralmente não tinha nada a ver com o assunto da aula, era só uma curiosidade da semana. Eu fui colecionando essas coisas e isso compôs o livro Imbecil Coletivo, cujo ingresso no mercado editorial foi altamente traumático para toda uma geração de intelectuais, os quais acabaram desaparecendo de cena, porque depois de tentar me enfrentar pelos meios de que dispunham, se deram muito mal e decidiram ficar quietos e chegaram à conclusão enunciada pelo Milton Temer, que era
Eu acho que ele era secretário-geral do Partido Comunista na época. Ou secretário-geral, coisa assim, sei lá. É assim, do Olavo de Carvalho não se fala. Eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu queria, que vocês ficassem quietos e me deixassem falando, né? Então daí durante 20 anos ficaram quietos, mas ficaram quietos em público, mas por trás estavam lá nas suas salas de aula, longe dos meus olhos e ouvidos, fazendo a minha caveira, e instigando os aluninhos, falava, vai lá, bate nele, né? Vai lá, e ele ficava atrás e mandava os aluninhos, tudo na frente. Né? Então aí surgiu uma nova geração de críticos do Olavo, que eram assim, milhares de estudantinhos absolutamente desconhecidos, semi-analfabetos, que começavam a xingar e imputar crimes pela internet. Né? Aí a coisa já ficou mais difícil, porque não dá para responder a tantos ao mesmo tempo. E porque, é claro que discussão nesse nível nem dá gosto de você entrar. Nesse íntere, eu fui chamado, entre outras coisas, da seguinte: agente muçulmano enrustido, agente sionista enrustido, né? Católico reacionário fascista, agente do Mossad, agente da CIA, né, e outras coisas desse tipo. Porque são tantos delitos diferentes que eles se anulam uns aos outros. Né? Então, o fato de serem tantos já prova que não funciona. Daí veio aparecer alguns camaradas mais especializados que começaram assim a vasculhar a minha vida, indo, por exemplo, pedindo a folha corrida, né? Ouvindo depoimentos de desafetos meus e compondo uma biografia imaginária assim, absolutamente aterrorizante, né? E colocando isso na internet. É claro que isto confunde o meio de campo assim, para uma certa área de pessoas cuja curiosidade está nesse nível, que não quer aprender nada, não quer discutir nada, quer só fofoca. Né? Estão interessados nisso e é isso que obtém. Mas, ao mesmo tempo, né, com os artigos que eu ia publicando, sobretudo no Diário do Comércio, já que eu tinha perdido meu emprego em todos os outros órgãos de mídia, e sobretudo com o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, coletado pelo Felipe Moura Brasil e publicado pela Record, o negócio fez um sucesso engraçado, vendeu quase 200 mil exemplares, o que no Brasil é um absurdo, né? É? 320 mil exemplares. Né? Quer dizer, o que já me iguala-se pelo menos ao Paulo Coelho. Né? E teve uma influência desgraçada justamente na época que o pessoal estava criando aqueles movimentos contra o governo federal, por causa da corrupção. E por todo lugar que tinha as passeatas, parecia o pessoal com cartaz, o lado tem razão, o lado tem razão. Então isso quer dizer que eu, sem pertencer a grupo nenhum, sem conspirar ninguém, e fazendo só análise, sem nunca sugerir, na verdade, nenhuma política específica, né, exercia uma influência devastadora sobre este negócio. E, evidentemente, depois de 40 anos de silêncio da direita, simplesmente não havia direita no panorama político nacional, até o Lula havia celebrado que nas duas últimas eleições todos os candidatos eram de esquerda, o que para ele era a perfeição suprema da democracia, né? Começou a aparecer uma direita. Evidentemente, na medida que aparece a direita, aparecem as ambições, os carreirismos, etc. Né? As invejinhas. Então daí aparece camarada que assim, acha, não, para eu subir na vida eu preciso tirar o Olavo de Carvalho do caminho. Então ele vai lá, solta meia dúzia de xingamento, né? Inventa lá uns vícios e uns crimes e acha que com isso resolveu o problema. E eu vejo que hoje o pessoal que veio dessa direita nascente é muito pior do que os comunistas. Mas muito pior. Nenhum comunista desceu ao nível que esses caras descem. Né? Por quê? Porque a direita tradicionalmente está alheia à alta cultura. Sempre esteve no Brasil. Desde, vamos dizer, a última época que houve uma alta cultura de direita no Brasil foi os anos 50. Depois desapareceu, o que sobrou era da esquerda. Né? Ficando cada vez mais instrumentalizado e, portanto, descendo de nível, descendo, desde os anos 60. Mas a direita, de fato, não tinha nada. Então era um bando de analfabeto mesmo, pessoas totalmente despreparadas. E, evidentemente, com ambições muito superiores à sua capacidade. Eu creio que essa atividade deles não chegou a atrapalhar no conjunto uma grande coisa. Assim, desorientou algumas pessoas, mas no conjunto, tanto a minha influência popular quanto o ensino que eu estou transmitindo aos alunos continuaram, vamos dizer, dispondo de uma certa eficiência e aos poucos a gente vê surgirem os efeitos culturais que eu planejava. Você vê pela atividade
do Carlos Nadalim, do Felipe Moura Brasil, do Felipe Martins, do Rodrigo Gurgel, um bando de alunos altamente capacitados que hoje constituem a verdadeira intelectualidade brasileira. Quer dizer, que não tem padrão de comparação com aquelas cabeças ocas que escrevem na Folha de São Paulo e que, bom, ainda continuam sendo badalados por uma mídia decadente. E hoje em dia tem mais leitores do que a Folha de São Paulo, essa é a verdade, né? Então, no Brasil acontece um fenômeno similar ao dos Estados Unidos. Ontem eu coloquei a notinha contando o Drudge Report. Uns anos atrás, o Drudge Report era tido assim como o lixo, né? O patinho feio da mídia americana. Agora, ele tem 5 vezes mais audiência do que a CNN, 10 vezes mais que os outros. Um negócio impressionante. Ele virou campeão absoluto. Ele e o Alex Jones, né? Com o Infowars e o Worldnet dele. Então, esses três, esses são a mídia americana hoje. A mídia impressa você pode esquecer, porque todos os órgãos foram comprados por 6 empresas, então são 6 cabeças apenas que decidem o que as outras podem pensar. Mas o público, leitor e ouvinte, telespectador, já percebeu o truque e falou, pô, eu estou com o saco cheio de ser manipulado, eu não quero ouvir sempre as mesmas opiniões, eu quero ouvir o outro lado também. E sempre, invariavelmente, o outro lado está dizendo a verdade. Claro que também existe mentirosos na direita, mas não tem comparação quantitativamente. Então, no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Quer dizer, a chamada grande mídia não é grande mais, ela é fraca. Ela se sustenta por causa de outros negócios que a empresa tem. Né? Você pega lá, a empresa vive de uma rede de motéis, rede de postos de gasolina. Opa, tá bravo. Ele já está capenga faz tempo. Bom, acho que dá para ouvir assim, não dá? Estão ouvindo?